Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Canal que tem como único propósito a divulgação da doutrina dos espíritos. E gostaríamos de agradecer por mais uma vez o apoio que temos recebido dos inúmeros irmãos e irmãs que têm se inscrito nos nossos canais de comunicação e que também muitos deixam o seu comentário, manifestando assim as suas opiniões a respeito dos aprendizados e da utilidade que têm sido as informações transmitidas através dos nossos estudos doutrinários. Por isso, quero agradecer a todos o apoio que tem nos estimulado cada vez mais na produção e na criação de novos vídeos. Aproveitamos também a oportunidade para solicitar aos irmãos que ainda não se inscreveram no nosso canal do YouTube que não deixem de fazê-los, pois isso contribui muito na melhor divulgação da comunicação espírita que aqui realizamos. Hoje nós iremos abordar o tema mediunidade, uma faculdade inerente à própria vida. A mediunidade, assim como a vida espiritual, imaginamos muitas vezes serem coisas distantes, incompreensíveis, inatingíveis, como algo que não pertencesse a este mundo, quando na verdade elas existem e fazem parte da vida presente e que nos acompanharão por toda a eternidade. E ainda mais, mesmo quando já aceitamos essa ideia, não temos a devida noção das suas significações e importâncias para as nossas vidas, pois nos encontramos presos pelo raciocínio mental da materialidade, ou seja, nossos pensamentos estão como que cristalizados numa onda mental de pensamento, onde buscamos na matéria respostas para tudo o que acontece na vida, e por isso não alcançamos as significâncias que nos traduz a mediunidade para as nossas existências. No máximo, muitas das vezes dizemos, eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito tendo uma experiência física ou material. E nós gostaríamos de complementar esse entendimento dizendo que, na verdade, podemos entender que somos seres espirituais vivenciando as emissões mentais que criamos na onda espiritual que nos identificamos e que conseguimos expressar através da matéria. Antes, porém, nós gostaríamos de proferir as palavras que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 12, que trata das instruções dos Espíritos, cujo tema é a verdadeira propriedade. Diz o texto: Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós, objeto, o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos, que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia para aumentar haveres, muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos,
Credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado, seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão amimado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus nos outorgou? Essas são as palavras de um espírito protetor, trazida no ano de 1861 na cidade de Cracóvia, que nós lemos hoje para a nossa reflexão. Muito bem. Tendo isso dito, entramos na temática propriamente dita da noite de hoje, que tem como tema mediunidade, uma faculdade inerente à própria vida. E nós lembramos que é comum achar-se que a mediunidade é característica dos encarnados. E veremos hoje que a mediunidade não é só propriedade do homem encarnado, mas como também de toda a realidade existencial de todos os seres e por toda a eternidade. Inicialmente, gostaríamos de dizer que não pretendemos criar qualquer tipo de polêmica, pois sabemos que existem correntes de pensamentos e de interpretação que ocorrem em torno deste assunto. O que nós vamos fazer aqui é apenas apresentar o nosso modesto entendimento a respeito daquilo que encontramos na codificação espírita e daquilo que a gente viu em algumas obras complementares da doutrina dos espíritos, consagradas pelo movimento espírita, de autores como Emmanuel e André Luiz, com a psicografia natural de Francisco Cândido Xavier. E para iniciarmos essas reflexões, nós abordamos o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o codificador nos diz: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no invisível, deu-lhe a mediunidade. E ainda neste capítulo, o codificador nos traz: quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo, é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. E nós nos referimos aos tempos preditos, lembrando que este foi previsto no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 17 e 18, nos diz que, nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. E aí está registrado no Evangelho de Jesus a realidade mediúnica que estamos vivendo nos dias de hoje. Tempos que foram preditos por Jesus, realidade prevista há 2000 anos atrás. E nem nos damos conta dessa realidade. E salientamos que na época de Jesus não existia o termo médium, e eram os médiuns conhecidos como profetas.
Jesus se referia à mediunidade. Não usou o termo mediunidade, pois esse termo simplesmente não existia. Muito bem. Para começarmos o aprofundamento do nosso tema, nós fomos buscar na obra Nos Domínios da Mediunidade, obra de psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, onde no capítulo 1 nos retransmite as informações que recebeu de um orientador espiritual quando, através de um aprendizado realizado no mundo espiritual, ouviu as seguintes palavras: segundo é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Ou seja, o orientador espiritual nos diz claramente que nós estamos vivendo e respirando como o próprio psiquismo, que nos é característico segundo as nossas possibilidades e realidades existenciais. E certamente nesse momento, algum dos irmãos está dizendo: Silvio, esses termos são muito complicados. É preciso ler mais de uma vez para poder entender. E é justamente isso que nos falta: ler mais de uma vez para compreender o que nos diz André Luiz e o que nos ensina a doutrina dos espíritos, que é muito rico e que a doutrina, como André Luiz nos traz, através dessas palavras rebuscadas, que nós respiramos como pensamos, ou pensamos como respiramos, como queiram, segundo as nossas possibilidades, segundo a capacidade, segundo a condição de cada um, segundo o entendimento, segundo a compreensão que cada um consiga realizar a respeito dos ensinamentos trazidos a nós pela espiritualidade superior, segundo a condição evolutiva de cada um. Não tem ninguém mais preparado do que ninguém, apenas estamos vivendo momentos existenciais diferentes, diretamente proporcional à condição evolutiva de cada um, ao seu momento existencial. E continua o orientador espiritual. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesmo. Observamos que com essas palavras do orientador espiritual, nós confirmamos que é o nosso psiquismo que influencia os centros nervosos, quais sejam os chakras, pois esses traduzem aquilo que recebem daquilo que sentimos, daquilo que pensamos e daquilo que alimentamos em nossos pensamentos. Só que estamos estudando ainda os centros de forças, ou chakras espirituais, como centros que possibilitam o intercâmbio mediúnico, quando na verdade são esses influenciados diretamente pelaquilo que nós alimentamos em nossos pensamentos, em nossas ideias e em nossos sentimentos. Consequentemente, eles recebem diretamente a influência de tudo o que se passa dentro de nós. Portanto, eles funcionam segundo os efeitos causados pela nossa mente. Eles são apenas instrumentos que recebem dos nossos pensamentos as informações necessárias para a realização desses fenômenos. Por isso que eles se apresentam de forma mais positiva ou menos positiva, mais negativa ou menos negativa, segundo aquilo que alimentamos dentro de nós. E continua o orientador espiritual nos dizendo: examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, e diz de uma forma muito clara, muito objetiva, qualquer que seja o plano em que se encontrem. Ou seja, é a espiritualidade orientadora dizendo para André Luiz que mediunidade é coisa de qualquer plano existencial, não só neste em que habitamos momentaneamente. E continua: não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à colaboração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora jaz submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. E com essas palavras,
Não podemos compreender que a mediunidade seja oriunda do corpo físico, pois, como o orientador espiritual se refere, a comunicação mediúnica está sujeita, essencialmente, à interpretação daquele que o recebe e da condição daquele que a emite, como é, aliás, qualquer comunicação existencial no nosso mundo. Ficando evidente aí que a condição mediúnica é diretamente ligada às condições mentais daquele que recebe e daquele que emite. Ficando claro que é do mundo mental que vêm as possibilidades e condições da comunicação entre os mundos. E continua o orientador espiritual. Um Hottentote desencarnado, em se comunicando com um sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhes poderá oferecer notícias outras, além dos assuntos triviais em que se lhes desdobraram no mundo as experiências primitivistas. E um sábio, sem um instrumento carnal, entrando em relação com o Hottentote, ainda colocado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhes cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que se lhes encravam os interesses mentais, como sejam o auxílio a um rebanho bovino ou a cura dos males do corpo denso. Ou seja, é a orientação espiritual dizendo que um ser experimentado, um ser mais vivido, um sábio, ao se comunicar, como por exemplo com um homem primitivo, não conseguirá transmitir muita coisa a esse, a não ser algumas modestas orientações a respeito em que o Hottentote ou o homem primitivo esteja em condições de receber. E aí nós já começamos a imaginar por que é que nós não recebemos mais orientações da espiritualidade superior? Por que os espíritos de luz não vêm até nós? Só que é isso que nós achamos, pois na verdade os espíritos de luz vêm até nós. Nós é que não os percebemos. Nós é que não somos capazes de os perceber, de alcançar as suas verdades, as suas orientações. O último ser de luz que nós o recebemos, simplesmente nós o crucificamos. E hoje, 2000 anos depois, ainda estamos tentando aprender o que ele nos ensinou, as suas orientações. E aí nós perguntamos, o que vem o Espírito de Luz fazer junto de nós, se nós não somos capazes de aprender aquilo que eles têm para nos informar, nos ensinar? Se não somos capazes de alcançar as suas verdades, pois não estamos preparados para isso. Ainda não alcançamos sequer aquilo que nos foi ensinado há 2000 anos atrás. Está registrado. Cabe a nós buscarmos aprender e pormos em prática os seus ensinamentos. E continua a espiritualidade orientadora de André Luiz nos dizendo: o Hottentote não se sentiria feliz na companhia do sábio, e o sábio, ao seu turno, não se demoraria, como o Hottentote, por falta desse alimento quase imponderável, a que podemos chamar de vibrações compensadas. E é isso que buscamos, na verdade, em qualquer interação. E não é diferente na mediunidade. Na mediunidade, aquele que recebe a comunicação necessita da sintonia com aquele que a comunica. Ora, está aí a resposta muito clara para nós médios que começamos a percebermos das nossas realidades mediúnicas através dos sinais e sintomas físicos, de perceber a necessidade de se educar, de se melhorar, das nossas condições interiores. Melhorar as nossas condições interiores, como pensamento, sentimento, ideias, propósitos, buscas, realizações, para podermos sintonizar com esses espíritos que eventualmente possam nos ajudar. Enquanto não conseguirmos aprender isso, o que nós sentiremos será, enquanto médios não esclarecidos, não melhorados interiormente, dor de cabeça, insônia, dores de estômago, mal-estar, pesadelo. É isso que nós sentiremos. Por quê? Porque é a espiritualidade inferior a qual nós estamos sintonizados que nos transmitem essas sensações.
é a espiritualidade sofredora, assim como nós, estão bem ligadas a nós. Pois se não fosse assim, não precisaríamos nos preparar, nos melhorar interiormente para sintonizar com os nossos protetores e orientadores espirituais mais elevados, mais desenvolvidos que nós. E assim não precisaríamos rever nossos comportamentos, nossos valores, nossas ideias, nossos sentimentos, a nossa personalidade propriamente dita. Para aí podermos perceber e entender o que fazer da mediunidade. E Albério, que é o orientador espiritual que disse isso, para André Luiz, finalizou: é da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos. Assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção, se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Em outras palavras, Albério nos lembra: com quem é que nós nos sentimos bem? Com quem é que nós nos relacionamos melhor? Quem ou o que nós buscamos na nossa realidade existencial? Quer seja em casa, quer seja na vida social, quer seja no trabalho, quer seja no templo religioso. Com quem é? São aqueles com quem nós conseguimos realizar a permutação de sentimentos e ideias. É isso o que Albério nos diz. E, portanto, em mediunidade não é diferente. Sintonizaremos com aqueles com quem nós nos identificamos, não só no mundo físico, como também no mundo espiritual. Ou seja, é a espiritualidade esclarecida em torno do tema mediunidade, já nos informando que tratar de mediunidade sem a devida condição da sintonia, seja do que transmite com o que recebe, para que tais fenômenos possam acontecer, pois é da lei que exista condições apropriadas para que essas comunicações sejam processadas. No capítulo 3º ainda, do mesmo livro, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos traz a informação de que não podemos realizar estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Interessante, não é? Se fosse a mediunidade uma característica ou atributo do corpo físico, como muitos de nós imaginam, por que então estudar ou fazer o estudo da personalidade? Quem leu André Luiz nesta obra, ao se deparar com esta parte, deve ter parado para refletir a respeito. Se não o fez, é porque certamente fez uma leitura superficial, pois não há melhoramento ou evolução espiritual ou desenvolvimento mediúnico sem o devido melhoramento interior de comportamentos, de atitudes, de valores, de pensamento em direção aos valores espirituais superiores. Isto é, desenvolvimento mediúnico. Observem, meus irmãos, que nesta parte fica muito contundente que estudar a mediunidade sem conhecer, sem o estudo adequado da personalidade humana, esse estudo resultará num estudo e num aprendizado incompleto, não dando àquele que busca realizar o seu desenvolvimento mediúnico o aprendizado necessário para que possa fazer uso adequado das suas potencialidades mediúnicas. Pois o desenvolvimento mediúnico tem por objetivo e consiste em conhecer e melhorar a condição existencial da criatura humana. E continua: considero assim de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais, que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Palavras ditas pelo orientador Aurus, anotado e retransmitido a nós por André Luiz. Ou seja,
É André Luiz nos dizendo objetivamente que recebe a orientação dos irmãos esclarecidos em torno da mediunidade, que são os centros cerebrais, que têm extrema importância no estudo e na compreensão dos fenômenos mediúnicos, pois o pensamento e a vontade é que influem em todo o processo, desde a intuição, que é algo para nós ainda impalpável, até a materialização propriamente dita. Nós, quando estudamos mediunidade, na maioria das vezes, nos voltamos no máximo para os centros de forças, quais sejam os chakras, que esses, na verdade, como já visto anteriormente, é que recebem a influência do pensamento, ou seja, dos centros mentais. Por tudo isso é que necessitamos compreender a necessidade do estudo da personalidade humana para a realização do desenvolvimento mediúnico. E continua André Luiz. Ainda no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele trata de raios, ondas, médios e mentes, bem no iniciozinho do livro, ele nos diz: o futuro pertence ao espírito. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. E agora, mais do que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinadas para fins educativos. Ou seja, é André Luiz nos lembrando que quanto mais avançamos na senda evolutiva, mais consciência tomamos a respeito da continuidade da vida e que, na verdade, nós vivemos momentos encarnatórios que, na realidade, nos deixa em consciência numa condição como que retido entre forças e fluidos que provisoriamente se aglutinam para nos educar. E através deste, nós realizamos o aprendizado que nos possibilitará a evolução e o aprendizado para a vida eterna. E continua André Luiz. Compreendendo pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência, e observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Ou seja, é André Luiz nos dando notícia, mais uma vez, que os nossos estágios aqui no planeta Terra são momentos que nos proporcionam a condição do aprendizado para a contínua viagem para outras estações que nos proporcionarão outros progressos maiores ainda do que aqueles que estamos momentaneamente conquistando. E continua. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médios dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes. Se o nosso pensamento for na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Ou seja, é André Luiz nos dizendo de uma forma muito contundente e objetiva que todas as criaturas são médiuns, dentro das possibilidades de cada um, e que nos associamos às diversas energias às quais estamos ligadas, quer seja para a vida superior ou para a vida inferior, se as forças inferiores a ela nós nos ligarmos. E continua André Luiz. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Observem, meus irmãos, que nós há pouco é que começamos a difundir e termos consciência de que o exterior é consequência do interior que habita em nós. E há mais de 50 anos, pelo menos, desde a sua primeira publicação da obra Nos Domínios da Mediunidade, no ano de 1955.
vem André Luiz nos dizendo claramente que nós vivemos o exterior segundo aquilo que alimentamos dentro de nós, que estamos dentro das condições energéticas que possibilitamos para as nossas próprias vidas. E nós, só há pouco, é que começamos a compreender, e até precisando denominar com outros nomes, a qual nos referimos como física quântica, para começarmos a refletir a respeito das condições energéticas que o homem produz para as suas próprias vidas. E continua André Luiz: semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão nos templos da ciência como equações matemáticas, ou seja, é André Luiz já prevendo, na década de 50, as condições necessárias para a ciência humana começarem a compreender essas realidades, coisa que, como citamos, começamos a fazer há pouco tempo, através do entendimento da física quântica. E continua André Luiz: enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando a Terra para o céu, nosso amigo procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a Terra, colaborando na construção dos tempos novos. É André Luiz nos dizendo objetivamente que, enquanto nós estamos trabalhando e tentando aprender e buscando e utilizando da mediunidade da Terra para o céu, ou para a espiritualidade, como queiram, a espiritualidade está trabalhando e estudando a respeito das possibilidades mediúnicas da espiritualidade para a Terra, ou seja, do céu para a Terra, como queiram, enquanto nós imaginamos ser apenas um mero atributo do ser encarnado. No capítulo 5, ainda no livro Os Domínios da Mediunidade, André Luiz nos diz: a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Ou seja, melhor do que está dito através das palavras escritas nessa obra, nesse capítulo, só se nós desenhássemos. Ele nos diz objetivamente que a mediunidade é característica de todos os seres, como a própria condição do respirar, e que cada criatura vive as forças superiores ou inferiores com as quais estão sintonizadas. No capítulo 12, ele nos diz: há diferentes gêneros de mediunidades. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado grau de crescimento mental e, por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. Ou seja, é André Luiz lembrando que não existe duas mediunidades iguais, coisa que já foi dita por Allan Kardec, e nos explicando com todas as letras que essas mediunidades são diferentes, que a condição mediúnica é diferente de criatura para criatura, pela sua própria condição evolutiva em que se encontra o médium, e que nós, na verdade, somos todos médiuns. E continua: e Hilário, em fazendo parte do grupo de André Luiz que participavam dos estudos, perguntou ao orientador Aulus, coisa que de forma muito semelhante é feito aqui entre nós quando encarnados. A clarividência e a clareaudiência, acaso estão localizados exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura reencarnada? E Aulus, o orientador espiritual, respondeu: vê-se que você está começando a jornada no conhecimento superior. E fazendo um gesto de carinho, afagou-lhe a cabeça, dizendo: os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos, e o ampliador de sons para os ouvidos. Simples aparelhos de complementação. Toda a percepção é mental. Ou seja,
É André Luiz repetindo claramente aquilo que inclusive está no Livro dos Espíritos, dito por Allan Kardec com outras palavras, que todos os atributos pertencem ao ser espiritual, ao ser eterno, e a condição mental não pertence senão ao ser espiritual e não ao ser encarnado. Portanto, a espiritualidade nos diz objetivamente que não pode a condição mediúnica estar presente no corpo físico, como não está a condição do respirar, como não está a condição da audição, como não está a condição da visão. E sim, pertencem ao ser espiritual, que esse sim é a quem pertence todos os atributos. O organismo físico nada mais é do que um instrumento pelo qual se utiliza o ser espiritual para que possa se expressar no mundo material. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz também, através da psicografia de Chico Xavier, no capítulo 17, nos traz: considerando a mediunidade como atributo do homem encarnado para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. E nesta parte, imagina o leitor descuidado que André Luiz está a dizer que a mediunidade é um atributo do homem encarnado, sem dar-se conta de que, em dizendo isso, André Luiz diria exatamente o contrário do que disse o codificador, que no Livro dos Espíritos trouxe a resposta à pergunta da questão 249A, onde perguntou à espiritualidade da seguinte forma: a faculdade de ouvir, bem como a de ver, está em todo o ser? E respondeu a espiritualidade: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste de um corpo material, elas se manifestam pelos meios orgânicos, mas no estado de liberdade, não estão mais localizadas. Ou seja, é a codificação nos trazendo a informação muito clara que todas as percepções, quais sejam as condições que os homens têm de perceber as suas realidades, e não é a mediunidade senão a condição de perceber o mundo espiritual, uma condição que pertence ao ser espiritual e não ao ser encarnado. E continua André Luiz: a mediunidade, no entanto, é faculdade inerente à própria vida. Está aí o tema da nossa apresentação. É a André Luiz que pertence essa frase. E é baseado nas suas palavras que fazemos essa exposição. E continua André Luiz, e com todas as suas deficiências e grandezas, acertos e desacertos, é qual o dom da visão comum, peculiar a todas as criaturas, responsável por tantas glórias e tantos infortúnios na terra. É André Luiz, mais uma vez, dessa feita na obra Evolução em Dois Mundos, dizendo o que já nos diz na obra anteriormente citada, que a mediunidade é uma faculdade que pertence ao ser espiritual, semelhante à condição dos outros sentidos, e que ela pertence à própria condição do existir, e não a um momento reencarnatório ou ao homem encarnado, como muitos ainda imaginam. E continua André Luiz: também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins para o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando, possa igualmente erigir-se em filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão da humanidade aos domínios da luz. Ou seja, muitos dos nossos irmãos médiuns, quando têm notícia ou descobrem as suas possibilidades mediúnicas, imaginam que a simples participação do seu desenvolvimento nos trabalhos mediúnicos de uma casa espírita possibilitará a ele o devido desenvolvimento dessas aptidões. E André Luiz já vem nos colocando objetivamente a necessidade do desenvolvimento
antes de mais nada, da personalidade mediúnica e da nobreza dos seus propósitos. E certamente alguns dos irmãos devem estar perguntando nesse momento: mas então o que seria a personalidade mediúnica e a nobreza de fins? Observem, meus irmãos, que a mediunidade, como já citamos anteriormente, é uma porta que se abre para a espiritualidade e que essa porta necessariamente nos conduz a uma realidade bem superior àquela que vivemos na Terra, não só em valores, mas em propósitos e possibilidades. Aqueles que buscam a essa porta, procurando alimentar-se das propriedades que porventura possa realizar no mundo material, apenas se tornam refém da espiritualidade inferior, que dele se aproveitam e o usam como verdadeiro objeto. A personalidade mediúnica é justamente a condição que o homem precisa conhecer de si para consigo mesmo, dos seus valores e dos seus propósitos, pois para que possa utilizar-se dos seus atributos mediúnicos de forma adequada, antes precisa desenvolver em si valores nobres de propósitos, pois a mediunidade nos é possível na nossa presente condição existencial, para que nós possamos evoluir e despertar para a luz em direção à evolução da própria vida, e não para condições egoísticas e satisfações imediatas. Portanto, é a nobreza de fins que possibilitará o verdadeiro desenvolvimento mediúnico, aprimorando-se a personalidade do ser mediúnico ao objetivo ao qual se propõe. E por se falar em desenvolvimento mediúnico, nós queremos lembrar que, no capítulo 1, nos domínios da mediunidade, André Luiz nos diz: a força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. Ou seja, é André Luiz nos dizendo de forma muito objetiva que, se quisermos desenvolver a condição, aperfeiçoar as possibilidades mediúnicas, o homem haverá de, em primeira instância, necessariamente, conhecer-se a si próprio, estudar e conhecer as suas condições e possibilidades como figura humana num contexto evolutivo a que se propõe participar de uma coletividade, não só em benefício de si, mas, essencialmente, como Jesus nos ensina, a amarmos uns aos outros. E esse é o propósito da mediunidade, para que o homem possa, em utilizando-se dela, se não a amar, possa aprender a servir de instrumento de amor àqueles que verdadeiramente estão aptos, que são a espiritualidade superior, na tarefa de redenção da humanidade, do encontro e da personalidade divina que cada um de nós está destinado. E continua André Luiz: é contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos, quais sejam os instintos. Ou seja, o homem ou o médium, quando tem notícia das suas realidades mediúnicas, das suas possibilidades energéticas, muitas das vezes, por curiosidade, procura aprender a manifestar, a exercitar, a praticar, a fazer uso das suas potencialidades energéticas, sem dar-se conta que são os sentimentos ou os impulsos, que na verdade são os instintos, que são o germen dos sentimentos que um dia evoluirão a essa condição, como bem nos ensina a lei do amor, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, para que um dia alcance a evolução ao qual está destinado. E ao utilizar-se desses impulsos, se não de forma adequada, de forma de caridade e de beneficência, apenas fará de si
a maior vítima de seus propósitos. E continua André Luiz. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Ou seja, é André Luiz nos convidando a melhorar e a elevar o nosso padrão de conhecimento pelo estudo da doutrina dos espíritos, que é o que nós temos de mais producente para nosso desenvolvimento e que devemos trabalhar as nossas emoções pelo exercício constante das possibilidades virtuosas em direção ao superior, se é que nós desejamos nos recolher às mensagens da espiritualidade esclarecida. E continua André Luiz. Mediunidade não basta só por si. Como muitos de nós, quando têm notícia das possibilidades mediúnicas, desejam participar do desenvolvimento mediúnico apenas para exercitar aquilo que fenomenicamente imagina ser condição do corpo físico. E continua André Luiz. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Ou seja, se nós não sabemos a que onda mental ou valores mentais estamos ligados ou alimentamos dentro de nós, se esses valores não estão em direção à caridade e à beneficência que precisamos e devemos realizar em detrimento não só do próximo, mas da nossa própria evolução, não saberemos direcionar adequadamente as nossas possibilidades e, fatalmente, aquilo que poderia ser útil para a nossa evolução pode servir como um instrumento de engano que fatalmente culminará no erro que iremos realizar, não só em relação aos outros, mas a si próprio. E continua André Luiz. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos traz outra explanação trazida por um orientador espiritual, dessa feita o Alexandre, que nos diz: alguns pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Ou seja, é a espiritualidade esclarecida, no caso o Alexandre, que domina o assunto, se referindo ao engano que muitos de nós cometem ao querer exercitar a condição mediúnica, confundindo poderes psíquicos com funções fisiológicas. E isso é o que acontece quando muitos de nós nos dirigimos para o desenvolvimento mediúnico apenas esperando que os fenômenos mediúnicos se realizem ou aconteçam, sem tomar o devido cuidado do estudo aprofundado que precisa realizar em torno de si próprio e em torno das possibilidades mediúnicas. E continua André Luiz. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam progresso eventual e problemático, esquecido de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. E nós completamos que muitos imaginam ser um trabalho que precisa ser processado e realizado pela espiritualidade superior, sem dar-se conta que o pontapé inicial, que os passos iniciais e o merecimento precisa ser conquistado para que a sintonia com a espiritualidade superior ou a espiritualidade realizadora dos fenômenos mediúnicos possam deles se aproximar. E continua André Luiz. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina, para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Jesus
há 2000 anos atrás não poderia se referir à mediunidade como um fenômeno, mas sim como uma condição existencial que o homem precisaria viver, e usou da figura de imagem da língua de fogo como sendo do fenômeno mediúnico. E continua André Luiz: sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é, quase sempre, uma viagem nos círculos de sombra. Ou seja, André Luiz dá o alerta de que, sem o devido cuidado e sem a devida preparação para a utilização das possibilidades mediúnicas, é quase sempre uma viagem de ligação que se faz, mas com a espiritualidade inferior, e que deles, invariavelmente, o médium se torna uma vítima. E continua André Luiz: alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas, fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente e, para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Ou seja, é André Luiz nos dizendo claramente que é da lei que, para conseguirmos alcançar posições de melhoramento, nós haveremos de fazer o esforço necessário, e que a mediunidade não é uma condição que o homem veio para desfrutar por mero prazer, mas como qualquer um outro atributo que necessita ser exercitado, praticado, aprendido e desenvolvido. A mediunidade, segundo os valores pertinentes à condição espiritual, o homem, para alcançá-la, há de se esforçar para poder alcançar o propósito maior para o qual está destinada a mediunidade. E continua André Luiz: o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Ou seja, André Luiz, mais uma vez, deixa muito claro, dessa feita na obra Missionário da Luz, que mediunidade é uma condição pertinente a todos, e que não são médiuns apenas os compreendidos como tais, e que significa necessariamente o despertar espiritual, que deve e precisa ser incentivado, e cada uma das criaturas criadas por Deus. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério do bem. Ou seja, é um alerta, mais uma vez, nos chamando a atenção que mediunidade é necessariamente uma condição ou um atributo que conduzirá o homem na sua evolução, seja pela dor, quando estiver em sofrimento e ligado à espiritualidade inferior, seja pelo amor, quando estiver ligado à espiritualidade mais esclarecida, na prática da caridade, na prática do bem e no aprendizado do amor. E continua André Luiz: a maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Ou seja, nem todos os candidatos ao mediunato estão dispostos à mudança interior que precisa processar em postura, em comportamento e valores pessoais para que possa merecer e atingir a sintonia necessária com os espíritos superiores. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre um e outro, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Ou seja, Allan Kardec, o codificador, por uma questão didática, dividiu a fenomenologia mediúnica em fenômenos de efeitos físicos e efeitos inteligentes, que são, consequentemente, efeitos espirituais. E com isso, muitos de nós imaginam uma fronteira
literalmente que divide as duas realidades, ou as duas condições fenomênicas. Enquanto a espiritualidade, no caso, através de André Luiz, vem nos dizer claramente que os espíritos esclarecidos, ainda estudando a respeito das possibilidades mediúnicas, estudando a realidade espiritual, ainda não conseguiu identificar o que separa o espírito da matéria, e que é muito tênue a fronteira que distancia um do outro, o que nos leva a compreender que, na verdade, tudo vem da mesma fonte, a matéria e o espírito. Assim como ensina a própria doutrina dos espíritos, dos elementos gerais do universo, onde o Criador criou o elemento material e o elemento espiritual. Ora, se esses dois elementos vêm da mesma fonte, seguramente os dois, em algum ponto, há de se interligarem, por ter por princípio a essência do Criador. Nós estamos ainda dividindo inexoravelmente no nosso entendimento a existência de materiais diferentes, como a matéria e o espírito, sendo coisas distintas, e que, segundo o que nos traz André Luiz, nos dá a entender que estão muito próximos e interligados entre si, espírito e matéria, matéria e espírito, que na verdade provém da mesma fonte. Bom, meus irmãos, devido à extensão do vídeo, nós precisamos ficar por aqui, prometendo concluir esse tema nos próximos encontros que teremos aqui em nosso canal. Agradecemos a todos a oportunidade que nos foi dada de nos ouvir na nossa explanação a respeito de mais um tema da doutrina dos espíritos, desejando a todos muita paz e rogamos a Jesus que dentro em breve possamos nos encontrar mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, em torno dos aprendizados da doutrina dos espíritos. Muita paz para todos e até breve.